Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu espero que estejam todos bem, professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então continuar os nossos estudos sobre experiência de usuário. Vou compartilhar meu material com vocês para que a gente possa falar sobre esse conteúdo novo então. Nós já estudamos sobre o Don Norman, falamos sobre ele, entendemos um pouco melhor como funciona e, de acordo com ele, tudo se resume a entender para quem você está produzindo aquela experiência. Então, o seu usuário ele deixa de ser apenas um cliente e ele passa a ser uma pessoa central, o ponto central do processo de desenvolvimento. As experiências então são projetadas para trazer maior satisfação para esse público específico que a gente está falando. E aí então é muito importante que a gente aprenda a conhecer as ferramentas que a gente tem para lidar com esse usuário, esse design centrado no usuário, que é justamente uma coisa que a gente já mencionou na nossa primeira semana, o conceito de UCD, ou User Centered Design, que seria o design centrado no usuário. Um outro ponto importante aqui é entender o que é e o que não é UX Design, experiência de usuário, quando comparado a outras competências e áreas de pesquisa. E é para isso que a gente tem alguns gráficos, e eu pessoalmente, sim, de todos os gráficos que eu vi, esse de Dan Saffer para mim é o mais interessante, é o mais completo e é o mais fácil de ler. É claro que está pequenininho para vocês, então eu trouxe uma versão um pouco maior. Observem que o que a gente chama de design de experiência de usuário, que é o nome da disciplina, é essa linha vermelha. Observem quantas áreas estão inclusas aqui dentro. A gente já tinha falado que era multidisciplinar, então existem muitas coisas que são trabalhadas aqui dentro, beleza? Muitos conceitos que são trabalhados aqui dentro. Outra coisa importante, desses conceitos nem todos estão dentro da experiência de usuário de forma completa. Aqui nós temos, por exemplo, a parte de design visual, muito dela está voltada à experiência, mas tem uma pontinha aqui que está fora. Nós temos o design de sons, a mesma coisa. Outros componentes estão completamente inclusos em experiência de usuário. Interação humano-máquina, o famoso IHC, né, que é interação humano-computador, ela está inclusa, também está relacionada à experiência, porém ela é uma área de pesquisa maior, mais ampla. Então vocês podem observar que nem tudo, na verdade um pouco menos da metade aqui está incluso dentro do que a gente chama de experiência, tá bom? Então é muito importante isso. Eu vou trazer um pouquinho de cada um desses conceitos para que vocês entendam um pouco melhor do que a gente está falando. Eu dei uma priorizada nos que são mais importantes ou mais relevantes aqui para nós, tá? E vamos entender direitinho sobre o que são as principais grandes áreas, como eu apresentei, né? Mas antes disso eu vou trazer um vídeo muito legal que vai falar para vocês sobre as diferenças entre UX e UI, ou seja, User Experience, que é a experiência de usuário, e User Interface, que é a interface de usuário. Essa página também estará disponível no AVA, esse link, é claro, né? Então vocês poderão acompanhar diretamente lá pelo link do AVA, tá bom? Eu vou dar um minutinho para vocês retornarem, assistam o vídeo, voltem nesse ponto para a gente continuar então a nossa conversa. Beleza, pessoal, tô assumindo então que você foi lá, já voltou. E então, como você pôde ver lá no vídeo, com aquela representação, né, a forma com que é apresentada, a experiência de usuário e a interface de usuário são conceitos diferentes, mas eles se esbarram, né? Ou seja, uma boa interface ela vai estar ligada com a experiência de usuário, mas pensar em experiência é mais do que pensar em interface, e esse conceito para nós é muito valioso. Como eu mostrei nessa figurinha aqui, ó, nós temos sim interface com o usuário incluso aqui em várias coisas, porém tem coisas aqui que não tem muito a ver só com a parte de interface de usuário. Vamos dar uma olhadinha um pouco nesses conceitos e quais são esses conceitos para nós. Primeiro, arquitetura da informação. A arquitetura da informação é a forma com que você estrutura o conteúdo de uma maneira que faça sentido para quem vai utilizar o seu produto ou o seu serviço. Então aqui a gente inclui, por exemplo, a forma com que essa informação é estruturada, o wireframe ou o schematics que a gente chama, né, que seriam como se fossem ou então outro termo que é comum, né, o blueprint, que é como se fosse a planta, como a gente tem ali a planta da casa na engenharia civil. Aqui a gente tem o blueprint, que seria uma documentação de como que vai ser essa página, né? Isso nos permite estudar qual é a estrutura, como essa informação vai estar na tela. Como é que eu faço para observar em que página que eu estou nesse momento? Como é que eu faço para observar de onde eu estou e para onde eu vou dentro dessa página? Como é que eu apresento rótulos?
Como é que eu garanto a navegação na minha página? Então, a arquitetura da informação, ela está no estudo de tentar montar esse conteúdo, toda a informação que você quer botar na sua página, como eu vou apresentar, como eu vou estruturar isso para apresentar de uma forma que faça sentido para a pessoa. Então, isso é que é a arquitetura da informação. É a preocupação de entender como fazer essa estruturação e colocar isso de forma coesa, então, para a pessoa. Tá? Outra palavra importante aqui para nós é o design visual e a parte de interface do usuário, que é responsável por criar um visual que seja harmônico, que seja acessível, que seja interessante. Muito importante essa questão da acessibilidade. Hoje em dia a gente tem cada vez mais sido consciente com relação à acessibilidade. Então é muito importante, por exemplo, que as suas imagens tenham algum tipo de recurso visual para auxiliar para pessoas que tenham algum tipo de deficiência visual, para que elas possam enxergar o texto, enxergar a imagem ou navegar pelo seu site através de ferramentas de acessibilidade. Então, hoje em dia a gente tem, por exemplo, plataformas como o Velibras, que está disponível no Ava para vocês, para auxiliar pessoas que precisam. Nós temos também recursos de acessibilidade, colocando as palavras e letras em contraste, ou aumentando e diminuindo o tamanho da letra para pessoas que têm alguma deficiência visual. Então, a gente tem muito essa preocupação hoje em dia. Nós precisamos levar em consideração o nosso usuário. E se o nosso usuário não consegue ler a informação que está na tela, nós temos um problema sério. Então, um design centrado no usuário é um design que se preocupa com quem vai usar. Se você vai lá e coloca uma imagem e não bota um texto descritivo dessa imagem para que alguém com deficiência visual possa fazer o uso daquilo, você não está botando o usuário como centro do seu design, você está fazendo a sua página sem se preocupar com quem vai fazer o uso, tá? Então isso aqui é importante. O design visual, a interface do usuário, está diretamente ligada a um layout que seja interessante, que seja atrativo, não que seja apenas bonito, né, mas que chame a atenção, que promova a interação, preocupação ali com tipografia, utilização de cores harmônicas. Vocês já estudaram, ou provavelmente já estudaram, né, a questão de paleta de cores. Então tudo isso são coisas relacionadas aí a essa área de design visual, tá? Outra coisa importante é a design de interação. Além da parte de interface, que a gente sempre pensa em interface como algo visual, mas a gente também pode interagir por outros recursos, como por exemplo, voz, interface de chat, microinterações visuais. Então tudo isso são recursos. Por exemplo, você pode ter ali um determinado recurso onde você abre o microfone e você permite passar uma instrução por microfone. Como hoje em dia a gente tem os sistemas assistentes de Google Assistente, né, ou a Siri no Apple, ou então a Alexa da Amazon. Então nós temos uma série de recursos que nos permitem essa comunicação por voz, e isso são formas diferentes de se fazer interação. Então o design de interação tem justamente essa preocupação, tá bom? Outra coisa comum também são os chatbots, os robôs de conversação, muito utilizados hoje em dia para garantir que você possa conversar em linguagem natural com o seu usuário. Ou seja, ao invés dele ter que interagir com uma página, ele pode conversar com o robô e pegar justamente a essência do que você precisa e te apresentar isso da melhor forma possível. Hoje em dia, muitas empresas, muitos serviços têm utilizado chatbot, e isso aqui é um recurso, inclusive, que está sendo muito comentado por conta da história do ChatGPT. Tá? Então, o design de interação é quem se preocupa com isso. Ok, eu sei que a pessoa pode interagir com o meu site, mas será que eu não consigo botar aqui um recurso que vai facilitar essa comunicação? Então, o design de interação se atenta a isso, tá bom? Outra coisa importante é o design de som, que é justamente, eu coloquei aqui em inglês, porque eu acho que é o termo que está lá no diagrama, né? Engloba experiências com sons, e aqui é muito mais do que apenas música. A gente tem em outras áreas até que mais, os sites não costumam ter tanto isso, mas os aplicativos de celular já costumam ter mais. A gente pode citar aqui o conceito de concepção sonora, a gente pode citar os efeitos sonoros, isso é muito importante. Toda vez que você faz um clique, ele faz um plup na hora do seu celular, isso aí é um efeito sonoro. Tá? Isso inclusive tem a ver com identidades não visuais que eu botei aí, ó, que é a ideia de você... Gente, quando você liga um computador com Windows, ele vai fazer um sonzinho e você sabe que o Windows está sendo ligado, beleza? E isso é identidade não visual, você consegue garantir isso. Na hora que você abre o Netflix, a primeira coisa que acontece é o logo do Netflix e aquele famoso tudum que eles têm ali,
Quando você usa as outras ferramentas é a mesma coisa. Isso é a ideia de você criar uma identidade não visual. É uma coisa que qualquer pessoa que estiver na sala, enquanto você faz isso, ela sabe, opa, esse cara abriu Netflix, esse cara está assistindo esse programa, então esse programa não está abrindo esse aplicativo. Isso aí cria uma identidade visual, ou não visual, desculpa, que fortalece o conceito da marca, tá bom? Então tudo isso são conceitos que estão inclusos dentro do design de sons. Observe então que tudo isso pode estar muito relacionado à experiência da pessoa também, em criar alguma coisa que seja satisfatória, com sons que sejam agradáveis e que passam a mensagem que você quer passar dentro da sua plataforma, tá bom? Outra coisa é o próprio conteúdo, que engloba aqui questão de experiência com textos, vídeos e imagens. Aqui dentro tem outros contextos importantes, como por exemplo o UX Writing, que é a forma com que você apresenta esses textos para as pessoas, e microtextos, que também é uma forma de apresentar esses textos para o seu usuário. Tudo isso, gente, são conceitos que depois, se eventualmente vocês quiserem, vale a pena caçar e vale a pena entender. Aqui a gente está dando um apanhado geral para conhecer todos, tá? E, afinal de contas, por que gastar uma disciplina? Porque gastar não, né? Pelo amor de Deus. Mas por que a gente tem uma disciplina para trabalhar com esse conceito? Por que investir nesse negócio? Porque o objetivo não é só resolver o problema. Eu não podia fazer uma página que minimamente resolve o problema? Então, gente, o objetivo não é só resolver o problema da pessoa. O objetivo é tornar a experiência dela mais satisfatória. O objetivo é entender a real necessidade, entregar algo que atenda às expectativas e, mais do que isso, ultrapasse as expectativas. Entregue para a pessoa coisas que às vezes ela não sabe que ela precisa, mas que com certeza ela vai ficar muito grata por ter. Então isso impacta diretamente como é que o cliente enxerga a sua marca, a sua empresa e a sua pessoa, né? O desenvolvedor desenvolve também, a questão da lealdade, ou seja, a fidelidade com a tua marca. Se eu sei que você é um bom desenvolvedor e você já me deixou satisfeito em 2 projetos, se eu precisar de um 3º projeto, muito provavelmente eu ligo para você, né? Se torna então uma vantagem competitiva, promove o networking e o marketing em diversos níveis. Então, gente, é uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar. A gente está no mercado de trabalho onde qualquer pessoa pode fazer um curso. Hoje em dia, inclusive, você pode atuar na área sem ter feito um curso formal e eventualmente estar produzindo. Então é claro que nós vamos ter diferentes níveis de qualidade com o nosso software, né, na internet, vamos dizer assim, e nós vamos ter diversos perfis de competição, tá bom? Então é importante que nós criemos formas de nos diferenciar, nós criemos formas de que as pessoas reconheçam o nosso trabalho e saibam da qualidade dele. Tá? Isso aqui é extremamente importante para nós. Uma pessoa que só atende o problema e uma pessoa que entende a real necessidade, propõe uma solução que não apenas atende, mas o atende com grande índice de satisfação, você pode ter certeza que o consumidor, na hora de abrir a carteira para poder pagar alguém, ele vai te procurar e ele vai fazer isso aqui com você. Tá bom? Então isso aqui é muito importante para nós, a gente tem que levar em consideração isso. Investir em UX Design, então, se preocupar com a experiência de usuário e fazer um design da experiência do usuário é se antecipar a problemas, encontrar soluções para problemas que às vezes o próprio usuário não sabe que tem e surpreender com inovação e com responsabilidade também. Aqui nós temos alguns exemplos muito importantes que eu posso citar para vocês. Aqui na primeira foto, gente, o nosso problema já estava resolvido. Eu não precisava ter nenhum outro modelo depois desse. Isso aqui já fazia ligações a longa distância. Eu não precisaria de absolutamente mais nada. Se eu fosse parar apenas em atender o meu usuário, eu teria parado nesse primeiro telefone. Tá bom? Mas aí as pessoas começaram a perceber que isso não era suficiente. Aqui a gente tem, por exemplo, produção de materiais mais baratos, o que permite uma popularização desse telefone. É mais fácil que isso esteja disponível em todas as casas a partir do momento de que a gente utiliza uma tecnologia com materiais mais baratos. Depois aqui a gente chega à conclusão de que o fio acaba sendo um limitante e às vezes eu quero conversar, mas eu tenho outro cômodo. Então eu posso ir até a cozinha conferir alguma coisa sem ficar preso à base do aparelho como eu estava nesse momento. E aqui então a gente começa não apenas a ter a possibilidade de ir na cozinha, mas a possibilidade de se comunicar enquanto está na rua. Então a gente atende todo um mercado que não existia antes, que era a pessoa se comunicando fora de casa. Era você saber se a pessoa chegou bem num determinado local, porque agora ela acompanha o telefone dela junto com ela, né? Depois nós temos a evolução dos celulares com telas cada vez mais fáceis de uso e teclados mais complexos.
Depois nós temos a evolução para o smartphone, que é a priorização da imagem, do audiovisual. Agora nós estamos indo inclusive para esse design novo de smartphone, que está muito agora falado aí no mercado, né, que são essas telas dobráveis, e vai saber o que é que vai ter no nosso futuro, tá bom? Então, se a gente tivesse parado em o usuário tem um problema, ele quer se comunicar a longa distância, esse primeiro já atendia e eu não tinha por que continuar evoluindo, tudo bem? Então, como eu falei, né, já resolvi isso aqui, já fazia as ligações, né, precisávamos de algo a mais, né, então investir em UX é entender o cliente como um parceiro, um coautor do produto, que participa da tomada de decisão através dos feedbacks que ele dá para nós, beleza? E aí eu convido vocês então, usando aí a metáfora de Don Norman, né, vamos criar um mundo onde ninguém mais vai ter dificuldades para usar uma porta. E aí é claro que a gente não está falando especificamente de portas aqui, a gente está falando de sistemas. Vamos então mirar em criar sistemas em que as pessoas não tenham dificuldade de usar, em que o nosso design não incita uma pessoa a usar a ferramenta de forma errada e depois ter um problema e precisar de um auxílio externo, como por exemplo um suporte técnico para resolver o problema dela, ou entrar em contato direto com o outro cliente para tentar resolver, ou pior ainda, ir direto na pessoa com quem ele quer conversar e cortar o sistema, né? Então, se você tem, por exemplo, um sistema de compra e venda online, se o sistema não é eficiente, mas ele disponibiliza o contato, eu posso usar a ferramenta para tentar pegar o contato desse cara, falar com ele por fora pelo WhatsApp e cortar completamente a ferramenta. Olha que coisa péssima, né? Então, na verdade, o objetivo não é que ele saia da ferramenta, o objetivo é que ele possa fazer tudo dentro dessa ferramenta, que ele seja bem atendido, com alto grau de satisfação, para que então toda vez que ele queira comprar ou vender um produto, ele sempre busque a nossa ferramenta como algo ali que está bem consolidado no mercado e que vai dar segurança, que vai dar qualidade para ele, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, acho que já ficou até um pouco extenso o vídeo, mas eu achei que para a gente poder fechar esse material dessa forma, valia a pena ele é um pouquinho mais extenso, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, não deixem aí de usar as ferramentas disponíveis, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato e a gente vai continuar essa conversa, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.